Oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Lindaura Crochês. E hoje eu trago aí pra vocês 3 dicas para você crochetar mais rápido. Qual é o segredo? Gente, tem uma delas que eu nunca falei em vídeo nenhum meu. E talvez não tenha nem passado essa ideia pela sua cabeça, né? E eu estava refletindo esses dias e acabei aí transformando em um vídeo para trazer para vocês. E é claro que eu vou trazer muito mais informações durante esse vídeo, tá? Eu sei que tem muitas mais coisas que contribuem pra gente crochetar mais rápido. E eu, gente, passei aí por um período bem complicado, que foi uma virose. E o que acontece? Estou mega atrasada, com muitos crochês pra me fazer, muita coisa pra me fazer, muito conteúdo pra me fazer. E como que eu vou fazer pra mim conseguir voltar ao ritmo que eu tava antes? É sobre isso que eu vou falar pra vocês aqui nesse vídeo, essas 3 dicas pra você crochetar mais rápido. Porque assim, gente, tem coisas que a gente faz ou que a gente deixa de fazer que vai interferir na nossa produção. E tem coisas que nem passa pela nossa cabeça, que pode sim atrapalhar a nossa produção e que atrapalha. E muita gente se pergunta como que pode, que tem pessoas que conseguem produzir muito mais rápido que outras. Gente, eu sei que tem vários fatores que interferem, mas a gente tem que procurar seguir as dicas das amigas que está funcionando e dando certo pra gente colocar em prática e ver se vai dar certo pra gente também, não é mesmo? Então, se você já gosta desse tipo de conteúdo, vídeo aulas exclusivas, vídeo de por qual valor eu vendo, que vocês já sabem que é a cara do nosso canal, vídeo de dicas, se inscreve aqui no canal Lindaura Crochês, deixa o like, hype o vídeo, comenta, compartilha, porque eu estarei sempre trazendo esse tipo de conteúdo pra vocês. Em todos os meus vídeos, então eu procuro trazer dicas, né? Coisas que têm funcionado na minha realidade para vocês conseguirem também tá colocando na realidade de vocês, né? Claro, a gente vai adaptando. Eu também tenho outros canais, deixo o link na descrição. Link do meu Instagram também tá na descrição do vídeo. E, gente, claro que faz toda a diferença, né? A gente trabalhar com barbante de excelência, de qualidade, para também a gente crochetar com conforto, crochetar bem e conseguir ser produtiva. Então eu indico para vocês barbantes da Crochética, que é um fio bem limpinho, bem macio e bem torcido, que nós aqui do Ateliê Lindaura Crochê trabalhamos. Eu deixo o link na descrição, o contato deles, tá? É uma empresa premiada. E tem um brinde com o meu cupom #MaioLindaura, viu? Estão com 5 kits incríveis para vocês, gente. E também deixa o contato lá das etiquetas Arte Laser Oficial. A primeira dica que eu quero falar para vocês, que talvez nunca passou pela sua cabeça, gente, é sobre vitaminas. Lindaura, como assim vitaminas? Não tô entendendo, mulher. Explica isso aí. Gente, vocês já pararam para imaginar que talvez a sua falta de produtividade seja falta de vitaminas? Já passou isso pela sua cabeça? Porque na minha nunca tinha passado, mas começou a passar agora depois da situação da virose. Gente, se a gente tiver falta de vitaminas no nosso corpo, a gente vai se sentir mais cansado, mais fraco, menos disposto para conseguir fazer qualquer tipo de atividade, inclusive o crochê, tá? Então, às vezes a pessoa tá ali produzindo e é aquela lentidão, sei lá, querendo descarregar, gente. É aquela lentidão, é aquela coisa, e muitas das vezes pode estar associado à falta de vitamina. Então, se a gente não cuidar da nossa saúde e não procurar repor essas vitaminas, que às vezes a gente não consegue repor só na alimentação, a gente sabe que muitas das vezes o que comemos mais é massa, né? Não é tanto alimentos como fruta, legumes e verduras. E olha que eu sou uma pessoa, por exemplo, gente, que como muito essas coisas. Mas, às vezes, não é o suficiente que o nosso corpo precisa. E às vezes a gente tem a necessidade de repor com vitaminas. Então, se cuidem e vejam se o seu caso não é esse, porque tem muitas pessoas que o caso pode estar associado a doenças. E às vezes a pessoa não procura tratar essa doença. E às vezes vai só piorando o grau, né? E você não vai conseguir ser produtiva. Então, para você ser produtiva, sua saúde tem que estar, você tem que estar bem, sua saúde tem que estar bem para você conseguir produzir. Dica número 2, que é um erro que muitas pessoas cometem, gente, infelizmente, e depois fica se perguntando como que isso acontece. Pegar na agulha com força. Gente, pense numa coisa que vai te atrapalhar e vai te causar dor. É você fazer crochê com força, tá? Eu sei que tem pessoas que têm um ponto mais apertado e tem pessoas que têm um ponto mais alongado. Mas acontece o seguinte, que quando a gente pega
com muita força no fio que a gente vai fazer, a gente tende a ser menos produtiva e ainda causar dores na nossa mão. Então tem gente que sente muita dor e pode estar associado sim à força, à tensão que você faz para segurar o fio na hora de crochetar. E não precisa dessa força toda. É só você fazer tranquilamente e com calma que vai dar tudo certo. Questão de ponto, cada um tem a sua tensão de ponto. Por exemplo, o meu ponto ele é médio para largo, tá? Ele é um ponto assim, mostrar a ponta o pontinho para mostrar para vocês. Para mim é perfeito, é maravilhoso. Ele não vai ficar apertado demais, ele também não fica folgado demais, tá? Então ele fica numa tensão que para mim é média, que para mim é legal. Eu utilizo essa agulha aqui porque, gente, tem outro detalhe que muitas pessoas também passam despercebido. Eu já até falei isso em algum vídeo, mas tem muitas pessoas que não viram ou não sabem dessa dica. Dica número 3. Te segura que ainda tem mais dicas pra frente que eu falo sempre pra vocês, tá, gente? Não pensem que acabou. É a agulha, tá? Do jeito que você também pegar, tem essa questão da agulha. Eu uso essa aqui, que é a 3,5 milímetro, tá? Então, eu uso a 3,5 milímetro. Ela não é de cabo. Lindaura, você não tem agulha de cabo? Eu tenho, gente, várias agulhas de cabo aqui. Mas eu não me adaptei com agulhas de cabo até esse momento. Possa ser que lá na frente eu queira comprar alguma outra agulha para fazer um teste, mas não tem necessidade nesse momento de fazer isso, né? É algo que a gente faz quando a gente quer fazer mesmo e tá ali no momento que você vai fazer mesmo para testar. Porque vai que eu gasto esse dinheiro e eu não me adapte à agulha. Eu vou perder o meu dinheiro, né, praticamente, porque eu tenho várias agulhas ali que eu não utilizo para nada, gente. E são agulhas de cabo, cabo emborrachado, cabo de madeira, cabo de um monte de coisa. E eu gosto dessas agulhas aqui. Então, é questão de adaptação e gosto, tá? Mas eu quero sim testar alguns modelos diferentes que eu ainda não tenho no futuro. Mas agora não vejo necessidade, tá? Então, às vezes, a pessoa pensa assim, nossa, a agulha fulana de tal, porque é a agulha mais cara que tem, vai se adaptar para mim. E, às vezes, não é isso que acontece, tá? Porque essa questão de agulha é uma questão muito relativa, gente. Cada pessoa vai se adaptar a uma agulha diferente. Tem agulhas que vai deixar você lenta sim, tá? Eu, por exemplo, me sinto muito lenta com aquela agulha cabo de bambu. Não me adapto com essa agulha. Eu me sinto muito lenta. Já com essas agulhas simples, eu me adapto melhor. Tem uma agulha de plástico, não é cabo emborrachado, é plástico, que eu super me adaptei a ela. Porque não tô usando simplesmente porque não gostei da cor. Queria de outra cor, não achei. E eu não me adaptei à cor, porque a ela eu me adaptei. Então, assim, eu acredito que se eu testar uma agulha que ela seja com um cabo de plástico, não de madeira, não emborrachado, mas de plástico, cabo, possa ser que eu me adapte. E eu gosto de agulhas douradas, ou assim, desses tonzinhos assim, rosa, né? Uns tonzinhos assim, diferentes. E como eu não encontrei a agulha de plástico que eu gostei, eu não encontrei nessa cor que eu queria, então eu não quis trabalhar com ela. Preferi ficar com essa aqui mesmo, que eu super me adaptei e me sinto muito rápida com ela, tá? Então a agulha sim pode te atrasar. Veja se não é a agulha. Tem gente que insiste em fazer com agulha que não tá dando certo na realidade daquela pessoa. E é claro que tem muitas outras dicas, como o que, Lindaura? Gente, falando pra vocês, tá? O fato de estar um pouco escuro assim a imagem, mesmo estando com a iluminação e tudo, é porque estamos nublado, tá, gente? Tá nublado, então tá na época chuvosa aqui, graças a Deus, é um clima bem mais fresco. Esses últimos dias choveu bastante, mas eu não consegui mostrar pra vocês. E a gente fica muito feliz, porque o inverno passado foi bem complicadinho, mas esse ano, graças a Deus, o inverno foi bem, graças a Deus, né? Então, voltando aqui ao assunto, muitas pessoas esquecem que tem outros detalhes. Peças, se você trabalha com modelos econômicos, modelos fáceis e rápidos de você produzir, a tendência é que você seja muito mais produtiva. Agora, se você trabalha com modelos que não sejam tão econômicos, mais trabalhados, você vai demorar muito mais tempo para fazer. Peças que têm pontos com muitos detalhes, isso também vai dificultar. A questão do fio, gente, também depende do fio. Por exemplo, eu só utilizo o fio de polipropileno nos dias de hoje, gente, para uma coisa, que é o quê? Fazer barradinhos em pano de prato. Por que eu só utilizo para fazer barradinhos em pano de prato? Porque, gente, é um fio muito fino.
o fio de polipropileno. Eu amo trabalhar com fio de seda, que é conhecido como fio de seda, né? Gosto muito, só que acontece o seguinte, eu não tenho tempo mais para conseguir produzir essas peças que são mais delicadas e mais demoradas. E eu prefiro fazer só os barrados em pano de prato, que é mais rápido, é mais prático de fazer e para mim vai ser mais produtivo. E aí você vai fazer uma análise de acordo com a sua realidade. E é claro que vai entrar a organização de tempo, né, gente? Não pensem que a pessoa, eu fulano é super produtiva e a casa dessa pessoa tá o tempo inteiro 100% organizada, nada fora do lugar. Gente, isso é impossível. É impossível. Você ser extremamente produtiva, muito produtiva e você ficar o tempo inteiro com tudo 100% organizado. Se você não dividir o seu tempo porque você está fazendo crochê, como um trabalho. E se você estivesse lá fora trabalhando, ia ter o horário de você entrar, o horário de você sair, o horário de você produzir. Você não pode tirar o seu horário de fazer o seu trabalho, por exemplo, gravar os vídeos, fazer as peças de crochê, tirar esse horário que você tem para isso aí para você outra coisa. Tem que ter o tempo dividido. O horário de você fazer as coisas de casa, suas e outras coisas que você tem que fazer. O dia de você descansar, porque a gente também não é de ferro, né? E tem que ter o horário de você se dedicar ao seu trabalho, para que você venha conseguir render e ser produtiva. Não adianta só a pessoa querer dizer assim, eu vou querer dar conta de tudo, porque isso não vai acontecer. Ninguém dá conta de tudo. É muitas coisas que a gente tem para fazer. E as pessoas às vezes pensam assim, mas a pessoa só faz crochê e só é dona de casa. Mas, gente, tem tanta coisa que aparece pra gente fazer que não dá tempo nem da gente se coçar, tem hora. Porque é muita coisa pra gente fazer. Então, nessa correria, a melhor escolha é a gente dividir o nosso tempo, adiantar conteúdos, adiantar peças, dar o nosso melhor para produzir. E claro, quando você estiver muito cansado, muito sobrecarregado, Linda, eu trabalhei demais já, eu tô cansada, não sei o quê. Tira ali um tempinho para você descansar, para você fluir a sua mente, porque é claro, gente, que as ideias vêm também quando a gente descansa. Às vezes a pessoa tá ali tão sobrecarregada, com tanta coisa para fazer, que não chega ideia nenhuma, porque a pessoa já tá cansado, já tá com tanta coisa na cabeça, que não chega ideia de nada. E às vezes parar um pouquinho é necessário para descansar. E claro, sempre tirando um tempo para a sua saúde. Como eu disse para vocês, tá? Veja a questão das vitaminas, que na grande maioria das vezes pode acontecer, gente. De a pessoa se sente cansada, não sabe o que é. E às vezes é isso aí, tá? Que tá acontecendo. Então eu quero agradecer a todas vocês que estão acompanhando aqui o canal. Gratidão pelo carinho, pela presença. Continuem acompanhando aqui que vai ter muito vídeo legal, muita produção maravilhosa. Vou correr para gravar aqui o vlog de produção dessa pecinha linda, para mim já deixar embalado, separado e organizadinho para vocês. É isso, um grande beijo, fica todos com Deus e tchau, tchau, até os próximos vídeos.